Boa noite, seguidor da Ruve Podcasts e ouvinte do NJ Notícias. Começa agora a quarta edição do NJ ao vivo, a live de entrevistas e notícias do Núcleo de Jornalismo. E mais uma vez, começamos a nossa live que aprofunda a mais nova edição do podcast NJ Notícias, lançado na semana passada. Então lembre-se, quando o podcast for ao ar, tem NJ ao vivo na próxima semana, na próxima segunda-feira, para complementar um dos nossos temas. O NJ Notícias é o rádio jornal da Ruve Podcasts e tem como objetivo destrinchar um tema desde o seu conceito até os seus fatos mais recentes. Nosso jornalismo é feito de forma leve e direta, mas com seriedade, responsabilidade social e fontes qualificadas. Na semana passada, foi lançado o episódio 28 do NJ Notícias, em homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril. A edição Jornalismo discutiu os aspectos históricos e sociais da profissão, além dos desafios que o jornalista encara no dia a dia. O Dia do Jornalista foi fundado pela Associação Brasileira de Imprensa em 1931, como forma de homenagear o médico e jornalista Líbero Badaró, que foi morto por inimigos políticos um século antes da instituição da data. A data reflete na comemoração do poder da informação, da valiosidade do informar para formar opiniões, e assim promover uma maior manutenção do Estado democrático. Esse trabalho possui um valor imenso, uma vez que ele tem o papel de ponte entre as instituições e o povo. E se não exercido, os problemas sociais não são expostos, abrindo brechas para uma maior disparidade e locais de soberania de uma só ideia. Para aprofundar os nossos temas, a live do NJ ao vivo sempre convida um profissional qualificado para uma entrevista. E o nosso convidado de hoje é jornalista, graduado pela Fundação Educacional de Bauru, com mestrado e doutorado pela Escola de Comunicação e Artes da USP. O seu pós-doutorado é pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e no momento ele é colaborador voluntário na graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo professor aposentado pela mesma instituição. Entre as suas áreas de pesquisa estão as ciências sociais aplicadas e os fundamentos, teoria e ética do jornalismo. Participa do grupo de pesquisa Jornalismo, Cultura e Sociedade e mantém o blog Ijuin Xinbu, onde disponibiliza o conteúdo sem censura e diretrizes institucionais. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge Caneride Juim. Boa noite, é uma grande satisfação estar com vocês. Muito obrigada pela sua participação. Eu sou Isabela Calanca, eu estou dividindo a tela com o Dr. Jorge Caneride. Estamos em uma arte azul de triângulos, com os logos da Ruve e do NJ. Eu sou uma mulher de pele branca, meu cabelo é ruivo, cacheado e curto. Eu tenho 22 anos e estou vestindo uma blusa preta de manga curta. Eu estou em frente a uma parede branca. E para aumentar a acessibilidade do NJ ao vivo, eu peço também a autodescrição do nosso convidado. Eu sou o Jorge, eu sou um homem de 65 anos e um pouco mais. Na minha certidão de nascimento consta que a cor da minha pele é amarela. Meus olhos são pretos, uso óculos e meus cabelos são pretos, levemente grisalhos. Estou vestindo uma camisa preta e atrás de mim há uma cortina na cor bege. Muito obrigada, professor. As perguntas da nossa entrevista foram produzidas pela equipe da Ruve Podcasts, mas a gente está de olho no chat da live,
para que você também possa enviar a sua dúvida. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta edição do NJ ao vivo sobre responsabilidade social do jornalismo. Então, passando para a nossa primeira pergunta, ela fala sobre as mudanças no fazer jornalístico. Vou começar. Com as inovações tecnológicas, houve também diversas mudanças na forma de se fazer jornalismo. E como essas transformações mudaram a responsabilidade da profissão conforme os anos? Olha, a rigor, não ou não deveria mudar, né? Essa responsabilidade da profissão, na sua essência, não mudou ou não deveria mudar. O que eu estou entendendo como essa essência? Primeiro, temos que entender que este é um preceito consagrado em todos os documentos normativos da nossa profissão. Se você pegar o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, se você pegar códigos deontológicos e de ética internacionais, sempre você vai ver uma referência à responsabilidade social do jornalista. Mas é importante ir além do normativo, né? É importante a gente verificar essa essência. E aí eu sempre recorro a Paulo Freire. Paulo Freire entende que esse compromisso de um profissional, ele é sempre com a sociedade. Esse compromisso, não é qualquer um que pode firmar esse compromisso. É preciso estar engajado na realidade. Engajar-se de uma maneira que você pense e haja de acordo com os interesses muito maiores da sociedade, né? Não basta você estar no mundo, mas você estar com o mundo. Isso, portanto, envolve uma consciência de que você não vive simplesmente, sabe? Você existe nesse mundo. E essa relação com o mundo é muito importante. Isso quer dizer que eu tenho que ser solidário às coisas do mundo para que possa haver uma transformação daquilo que é naquilo que deve ser, né? Então, veja, a quem devemos servir? Acima de tudo, a sociedade. Essas tecnologias, elas causam, sim, elas promovem uma transformação no modo de fazer jornalismo, sim, como há uma transformação na sociedade como um todo. Mas veja, na essência, isso não deveria mudar. Nós deveremos estar sempre preocupados a quem servimos, a que servimos, uma transformação dessa sociedade, daquilo que ela é, naquilo que ela pode ser, naquilo que deve ser. Então, não creio que essa essência deva mudar. Nós devemos estar sempre vigilantes e preocupados que essa responsabilidade seja cada vez mais elevada. Com certeza. A nossa segunda pergunta toca um pouquinho numa questão que é bem atual, que é a infodemia. Nos dias de hoje, diante da comunicação digital de massa, das desinformações e das demandas mercadológicas, qual é o papel da responsabilidade jornalística em meio a tantas informações, a tantas fontes de informação? Realmente, as tecnologias facilitaram, né, o que poderia ser uma polifonia, você ter muito mais vozes para serem ouvidas, e infelizmente isso nem sempre acontece. Por outro lado, hoje, essas tecnologias proporcionam que qualquer um
né, seja consumidor de informação, como também possa ser um produtor da informação. E aí, para o bem ou para o mal, né? Nós temos aí os novos comunicadores. Então, as mesmas circunstâncias que abrem assim espaços, oportunidades para que haja mais pluralidade de ideias, de opiniões, né, a exemplo de mídias alternativas e independentes, também abre espaços assim para uma legião de imbecis. E aqui eu estou me referindo naturalmente a Humberto Eco, que tem uma frase célebre, né, que as mídias sociais deram voz, deram espaço a uma legião de imbecis, né? Há imbecis, inclusive, que fazem lives todas as quintas-feiras. Então, para o bem e para o mal. E nesse ambiente, nós temos assim, ó, uma proliferação de fake news, né, de shitstorms, uma elevação do discurso do ódio, né, que isso é terrível, isso é horroroso. Então, nessas circunstâncias, o que eu acredito? Aumenta ainda mais o nível de compromisso de quem realmente quer fazer jornalismo, né? Essa uma grande expectativa, uma grande esperança, e o meu empenho de eu, aos 65 para 66 anos, permanecer na universidade, aposentado, trabalhando com jovens para que essa mensagem seja reafirmada. Nós precisamos cada vez mais elevar o nosso nível de compromisso com a sociedade. E passando para a nossa próxima pergunta, ela traz a questão da política para a nossa discussão. O jornalismo tem grande influência em momentos decisivos da política, como no caso das eleições. Qual é a responsabilidade do jornalista nesses casos? E como ele interfere nesses processos? Bom, primeiro, é interessante a gente assumir que nem o jornalista é ou não precisa, não é necessariamente neutro, né? Seu compromisso, reafirmo, é com a sociedade, com o mundo. Então, por isso, nessas circunstâncias, né, nessa situação num período eleitoral, o seu trabalho é investigar e publicar tudo que é de interesse público, né? Não deve ser diferente, portanto, no período eleitoral. Se não deve ser neutro, também não deve ser passivo, né? Deve ser sempre crítico. Você citou a questão do período eleitoral, mas vamos pensar aqui em um momento decisivo que foi pré-eleitoral. No auge do período da força-tarefa da Lava Jato, infelizmente, vários setores expressivos da imprensa, né, agiram de uma forma passiva, acrítica, o que eu costumo chamar de engolir sem mastigar, né? Então, isso não foi interessante. Vários setores da imprensa compraram o discurso da Lava Jato e reproduziram sem aquela necessária aprovação, a comprovação ou um cruzamento de informações, e as consequências a gente sabe muito bem quais são, né? Portanto, a responsabilidade social da imprensa e de seus profissionais, né, exige vigilância, exige compromisso com a democracia e com as instituições. Então, se uma das instituições está agindo de uma forma duvidosa, temos que estar atentos, né? Muito atentos.
E a nossa quarta pergunta, ela traz um pouco de quando o jornalismo vai para um caminho não muito ideal de espetacularização. Então, num cenário onde as notícias se assemelham ao espetáculo, ao comércio e até ao sensacionalismo, qual seria o melhor caminho para o jornalismo se voltar para a sua responsabilidade social? Isabela, você coloca 3 aspectos aqui que eu prefiro analisar separadamente. A notícia que se assemelha a comércio. Eu nunca concordei, nunca vou concordar com essa relação íntima de uma equipe editorial com uma equipe comercial de marketing. Nunca vou concordar, né? Essa relação normalmente é promíscua. Vocês devem observar que hoje grandes empresas jornalísticas têm seu departamento para criar, para produzir material que tem cara de jornalismo, mas é um informe publicitário. Botam um nome em inglês lá que é para enganar. Eu não concordo, eu não aprovo esse tipo de... Há várias justificativas, não é sobrevivência da empresa, sobrevivência dos jornalistas, etc. Mas eu realmente não me agrada esse tipo de coisa. Quanto ao sensacionalismo, eu sempre vou ter um pé atrás também. Eu não gosto desses programas chamados populares, que na verdade são popularescos, né? Porque normalmente, né, tem aquele bordão, a verdade nua e crua. É assim, é uma verdadeira exploração, uma superexposição do ser humano, e isso também eu acho abominável. Agora, já a influência dessa sociedade do espetáculo, há algumas experiências interessantes, né? O chamado infotenimento, por exemplo, né? Eu já fui mais crítico a esse infotenimento no passado, mas eu estou vendo que há algumas possibilidades bem interessantes, né? Então, por exemplo, eu acredito hoje que o Greg News faça mais jornalismo do que vários telejornais. Então, o Gregório tem uma equipe boa, ele está muito engajado no dia a dia, sentindo bem, sabe, os problemas por que passa o nosso país e tal, e ele leva seus programas de uma forma engraçada, divertida, mas muito crítica, certos assuntos, certos temas muito interessantes. Então, ele consegue promover uma reflexão no seu público, sabe? Eu acho isso muito bom. Agora, é claro também que há muita coisa mal feita, né? Há muita coisa tendenciosa e aí, por exemplo, há uma certa emissora de rádio da capital paulista que eu não passo nem perto. Essa eu não quero saber. Mas Greg News, por exemplo, eu não perco um. É interessante que a parte que mais me chamou a atenção em tudo que o senhor falou foi justamente lembrar sempre do porquê o jornalismo é feito, né? Ele é feito para a sociedade. E é muito importante lembrar disso para não se distanciar da responsabilidade social. Agora a gente vai para o nosso intervalo de... Você que está assistindo a gente, lembre-se de curtir a página da Ruve Podcasts aqui no Facebook e siga o @RuveBauru no Instagram.
E aproveita essa pausa para compartilhar o NJ ao vivo com os seus amigos e familiares. Lembrando que todos os stories postados por vocês sobre a nossa live serão repostados no nosso perfil oficial. Ei, torcedor que escuta a Ruve Podcasts, você conhece o Núcleo de Esportes? Nosso time é responsável por trazer o toque de bola, a análise, as resenhas e, claro, a informação sobre as principais competições do mundo esportivo. Confira os programas, a Liga, a Arquibancada e Elas por Elas no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Respeitável público da Ruve Podcasts, você conhece o núcleo de entretenimento? Nosso elenco é responsável por trazer críticas, risadas, enigmas e o melhor da cultura pop. Confira os programas Central Perk, Falando pelos Cotovelos, Floreios e Borrões, Pipoca Cabeça e Qual é o Filme no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. O Brasil é referência nesse quesito devido à Lei Maria da Penha de 2006. Enquanto que nos contratos por atividade, as rotinas são desreguladas e o trabalhador perde dinheiro. Zumbi foi morto em 1695, nesta mesma data, por bandeirantes. O primeiro país a garantir o direito ao voto para as mulheres foi a Nova Zelândia em 1800. Tem salários 23% menores do que os dos homens na mesma posição. O Facebook já permite controlar em que medida essas informações são compartilhadas com o aplicativo. Metade da população mundial já está conectada à internet. É um direito presente na Constituição Federal de 88. Poder da disseminação que as mídias possuem e seu caráter de democratização da informação. Houve uma queda de 32% nas doações entre o primeiro óbito registrado. Emitiu o primeiro alerta da doença que afetaria o mundo em 2020. Fica a nossa homenagem às mulheres da Ruve, que representam mais de 70% dos nossos membros. Estamos de volta com o NJ ao vivo. Hoje, o professor doutor Jorge Caneride Juim responde às perguntas da RUV e dos nossos seguidores sobre a responsabilidade social do jornalismo. Voltando para as nossas perguntas, agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios. A imprensa é historicamente marcada por tentativas de controle, como a censura prévia e o impedimento da liberdade de expressão. Quais são os atuais desafios que a liberdade de imprensa enfrenta para garantir os direitos de informar e receber a informação? Ótima pergunta. Temos consciência, né, de que nós vivemos um momento em nosso país, um momento político, né, um momento crítico e preocupante. Veja, pelos meus cabelos grisalhos aqui, vocês devem imaginar que eu vivi o período da ditadura militar, né? Na minha graduação, por exemplo, participei de movimento estudantil e estávamos em plena ditadura militar. Eu vi os efeitos do AI-5, por exemplo, né? Mas ali era um período de exceção declarado. Qual a diferença hoje? Nós estamos vivendo também um momento atípico, um momento crítico, mas provocado por um grupo que foi democraticamente eleito. Essa é a grande diferença. E as liberdades de expressão, sim, estão sendo ameaçadas de várias maneiras, de várias formas. E essas ameaças vêm de vários lados, né? Acontecem de várias maneiras. Os ataques à imprensa e aos jornalistas partem das próprias autoridades desse grupo, dessas autoridades políticas, e de seus comandados, é claro. As ameaças vêm das bolhas que esses grupos formam, né?
Há os chamados cancelamentos, né, nas redes sociais. É uma forma de agressão também. O que se quer com isso? Assim, destruir a qualquer um que pensa diferente. Enfim, são várias formas de agressão a esse direito de pensar e de se expressar, né? E eu, mais uma vez, diante desse quadro, eu tenho que renovar essas minhas esperanças, né? De aqueles que realmente fazem jornalismo, mantenham-se firmes nesse seu compromisso, né? Esse compromisso com a sociedade. Eu trabalho muito, né, no estímulo, no incentivo para que vocês, mais jovens, né, continuem nessa jornada assim, em nome do interesse público, né, do direito à dignidade humana, porque interesse público tem a ver com dignidade humana, né? Sempre na busca da transformação dessa sociedade, a transformação de nosso país, a transformação a partir da nossa cidade, da comunidade em que vivemos, daquilo que é, naquilo que pode ser, né? Então, é um absurdo, assim, pessoas terrivelmente evangélicas, né, terrivelmente religiosas, agirem dessa forma. Então, nós temos que estar vigilantes e firmes nesse nosso compromisso para que isso passe, essas pessoas passem, o nosso país permaneça, né? Nossa profissão permaneça e avance. Eu acho que é por aí. A gente tem aqui agora uma perguntinha do chat. Quem pergunta é a Carolina Vinhari. Ela fala assim: professor, quais dicas o senhor daria para os estudantes de jornalismo que estão se formando de maneira remota por conta da pandemia? É uma dúvida que eu tenho também. Olha, gente, essa é uma situação adversa, né? Eu não falei nenhuma vez ainda, muita gente vai rir muito né, que está assistindo. Eu não falei em nenhum momento aqui sobre Cremilda Medina. Cremilda Medina é a minha inspiração acadêmica. Algumas pessoas brincam que, na verdade, Cremilda é minha crush acadêmica. É um exagero, são brincadeiras aí dos jovens. A Cremilda tem um dos livros que ela sintetiza algo que ela pensa há muito tempo, né? Que ela fala da necessidade do contato, né? O ato presencial. Eu sou muito favorável a esse ato presencial, né? O olhar nos olhos, né? Poder cumprimentar. Né? Eu sou muito do hi-fi, né? De cumprimentar as pessoas através do hi-fi. Então, eu gosto desse contato, mas o momento é atípico. Então, nós temos que nos adaptar. É lamentável, eu gostaria muito de estar pelos corredores, eu gostaria de estar aí em Bauru, numa sala de aula com vocês, num anfiteatro, sei lá, falando diretamente para vocês. Gostaria também. Mas esse momento é atípico. Eu também estou experimentando o ensino remoto, né? É diferente, é difícil, tanto na preparação quanto para quem assiste aulas e tal.
Com isso também é muito mais difícil para vocês irem para a rua, justamente para praticar esse ato presencial, realizar uma reportagem indo para a rua, entrevistando pessoas. Isso é muito difícil. Então, nós temos que fazer assim o melhor possível, né, do que dá para fazer remotamente. Então, digamos, as entrevistas por Meet, né, por essas plataformas, são, digamos, menos ruins do que só por telefone, só por e-mail, só por WhatsApp. São menos ruins. Não estou dizendo que é o ideal. O ideal é mesmo olhar nos olhos, você sentir os olhares, os gestos, até sentir o silêncio do seu entrevistado, né? Então, por teleconferência, a gente consegue um pouco, é o mais próximo possível do que nós temos do presencial, né? Mas, olha, eu creio que qualquer um que esteja se formando nesse momento, primeiro, deve usufruir da melhor forma possível do que nos é possível nesse momento. E segundo, ter esperança, confiança, equilíbrio, serenidade, sabe? Porque vai passar. Por pior das hipóteses, 2022 está logo ali, sabe? Vamos torcer pela vacina. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais pessoas poderão sair às ruas para protestar, para poder quem sabe, pôr fim a essa barbaridade que nós estamos vivendo em nosso país. Desculpe, eu desvirtuei aqui, porque a emoção é forte. Tá tudo bem. A gente tem mais uma pergunta do chat, é da Lê Garcia. Ela diz assim: até que ponto os jornalistas devem ser responsabilizados pela repercussão das suas reportagens, principalmente quando vemos tantos ataques acontecendo contra os profissionais da área? Tem um aspecto que está uma festa, né? Assim, qualquer manifestação assim, que esse grupo não gosta, se invoca a Lei de Segurança Nacional, que é um absurdo, né? Confundem Lei de Segurança Nacional com liberdade de expressão. E quando fazem ataques às instituições, aí pode, né? Aí não deveria envolver Lei de Segurança Nacional. Olha, o que podemos fazer? Edgar Morin tem um pensamento muito interessante, que é o seguinte: olha, nós somos 100% responsáveis pelo que pensamos, pelo que escrevemos, pelo que dizemos. Mas somos 100% irresponsáveis pelo que pensamos, escrevemos e publicamos. Porque a gente nunca sabe como as pessoas vão entender. Então, veja, a gente está falando ali de censura, de Lei de Segurança Nacional, mas às vezes o próprio público, a própria audiência, a gente não sabe exatamente como o que nós falamos pode ser compreendido pela população, pela audiência, né? Então, devemos ter muito cuidado, muito zelo, sabe? Devemos ter aquela preocupação, né? Pensar sempre, para quem nós estamos escrevendo. Mais uma vez, Alberto Dines, né? O Alberto Dines sempre dizia que
o jornalismo, o leitor é o princípio e o fim, né? Então, devemos fazer nosso trabalho, né, pensando sempre no leitor. Agora, essa de ser responsabilizado por tudo é complicado, né? Claro, às vezes a pessoa tem que se sujeitar à política editorial, à linha editorial daquele veículo para quem ele trabalha. Então, nem sempre dá para responsabilizar o jornalista, porque ele está preso a uma linha editorial, né? Mas, de forma geral, eu creio que cada um deve ser responsável por seus fazeres, pelo seu pensar, sempre correndo o risco de não ser bem compreendido. Certo. A gente tem mais uma pergunta do chat. Dessa vez é do Pedro Gabriel, e ele pergunta: no momento em que estamos, a pandemia está tomando as pautas por ser algo quente. Há veículos que mostram apenas um lado da moeda, dizendo que apenas são noticiadas coisas ruins e vão mostrar coisas boas. Até que ponto o jornalismo consegue apresentar uma realidade inexistente, como com notícias boas ou vice-versa? Pedro, olha, Pedro e todos, né, todas que estão nos acompanhando. Realmente, eu acho difícil, mas parece que tem sido uma exigência do público, né? Minha filha tem 23 anos. Na hora do almoço, a gente liga o noticiário aqui e normalmente ela pede para desligar ou deixar baixinho para ela ouvir menos possível. E creio que muitas pessoas também estejam nessa situação, de certa forma saturadas, de certa forma esgotadas, né? Emocionalmente muito abaladas. Então, algumas pessoas devem ter pedido, solicitado, né, pressionado até os meios de comunicação, será que vocês só têm notícias ruins? Então, você vê, por exemplo, algumas matérias, digamos, que procuram dar esse ânimo, né? Aquelas pessoas que se recuperaram, estão saindo da UTI, tendo alta do hospital, por exemplo, né? Ou pessoas que, depois de 30 dias, que tiveram alta, estão conseguindo, aos poucos, voltar à vida normal, ou quase normal, etc. Então, eu acho que uma parcela significativa da população esteja mesmo emocionalmente abalada, que está fazendo o possível, alguns até por recomendação médica, de terapeutas, etc. Olha, assista um pouco menos, deixe um pouco menos as redes sociais, tal, porque senão você vai pirar, né? Claro que não fala dessa maneira, mas a intenção é essa. Então, eu creio que várias emissoras estejam, né, vários jornais até estejam procurando fazer, vamos garimpar aqui algumas coisas que deem esperança à população, né? Agora, realmente, não é fácil, assim, dar boas notícias. Boa notícia para mim foi, por exemplo, chegou um lote bom de vacina aqui em Florianópolis e chegou a minha vez. Essa foi uma boa notícia, né? Uma notícia boa, bem positiva, né? Mas realmente não estamos num momento assim que seja possível, né, a gente ter a maioria de um telejornal, por exemplo,
de coisas boas, de boas notícias. É difícil. Realmente. Agora a gente encerrou as nossas perguntas do chat, mas a gente ainda tem algumas perguntas feitas pela produção da RUV. O Ciro Marcondes Filho dizia que o jornalismo está passando por um momento difícil, onde os investimentos são curtos e o material produzido é parcial, impedindo uma real representação da realidade. Se você é bancado por uma tal marca e ocorre um grande escândalo nessa empresa, aí você não pode falar sobre isso. Até que ponto o patrocínio interfere no jornalismo atualmente? Essa interferência sempre existiu, né? Essa relação da equipe de redação com, né, ou de uma empresa jornalística com um mercado publicitário, isso existe há muito tempo, né? Desde o momento em que o jornalismo deixou de ser artesanal para ser uma indústria da informação. Então, esse é um mal necessário, é um risco que todos corremos, né? Mas, ao que parece, isso vem sendo agravado nos últimos anos, porque o que acontece? Justamente por essas mudanças na sociedade, essa transformação nos meios de comunicação, promovidos justamente por esses avanços tecnológicos, então, o que vem acontecendo? Já que existe computador, já que existe celular, já que existem essas tecnologias que facilitam tanto as nossas vidas, né, os mecanismos de busca, etc. Então um jornalista que fazia uma reportagem por dia pode fazer 3, 4. Então começam a haver dispensas, demissões, e as equipes de redação ficam cada vez mais enxutas. Por outro lado, com essa diversidade de plataformas e tantas opções de informação, esse mercado publicitário foi redistribuído. Mas isso aconteceu também quando surgiu o rádio. Muitas das verbas que iam para jornais passaram a ir para o rádio. Quando surgiu a televisão, também muito disso, o que era destinado para jornal e rádio foi redistribuído também para a televisão. E está acontecendo agora, só que de uma forma muito maior, muito mais acelerada, porque há muito mais opções de veículos, etc. Então você tem os veículos cada vez mais, com equipes cada vez mais enxutas e produzindo muito menos material. Daí o Marcondes Filho tem razão, porque não se consegue uma abrangência como era possível antes, né? Então, eu acho que hoje o maior problema não é a quantidade, não é assim de um anunciante interferir numa matéria, é muito mais a incapacidade, né, ou a impossibilidade de você ter abrangência de temas, de coberturas, né, do que você tinha antes. Por causa das equipes menores. Opções existem, né? Várias opções de plataformas e veículos existem, porém, com equipes sempre reduzidas, né? Então, há uma grande dificuldade para abranger muito mais temas como era possível antigamente. Então, a gente não é possível que a gente esteja se encaminhando para um cenário com uma democratização da imprensa, uma real apresentação dos fatos que ocorrem na nossa sociedade, dando mais voz a quem precisa.
Estamos longe disso. Estamos longe disso não só por razões como essa, né? Como essa que discutimos. Eu diria que pelo estado que nós estamos na nossa própria sociedade. Eu vou voltar a Alberto Dines. Vocês percebem que eu sou um grande admirador dos escritos de Alberto Dines. Alberto Dines dizia que não existe uma boa ou uma má imprensa, existe uma imprensa que está num lugar, né? Ela está instalada, ela opera num local, num certo momento histórico. E essa imprensa, ela é uma fatia do mesmo bolo social, do mesmo bolo dessa sociedade que essa imprensa serve. Ou seja, essa imprensa é um pouco do reflexo do que pensa essa sociedade. Isso quer dizer o quê? A imprensa, ela pode atuar na transformação da sociedade como essa imprensa é transformada pela sociedade. Então, veja, se nós tivermos uma sociedade mais avançada, mais desenvolvida, né, ética e moralmente mais elevada, nós vamos ter uma imprensa, né, mais elevada e mais democrática. Então, é uma questão de ovo e galinha, sabe? A imprensa contribui com a formação dessa sociedade e a sociedade contribui com o desempenho da imprensa. Então, eu ainda acho que estamos longe de ter uma situação assim, uma democratização dos meios de comunicação, porque a sociedade brasileira não está nesse nível ainda. Mas eu quero crer que meus netos poderão viver esse momento. Certo. E agora, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto do jornalismo. Qual é a influência da cobertura midiática no desdobramento de casos de grande repercussão, como os casos da Eloá, da Isabela Nardoni, da Escola de Base ou da Elisa Samúdio? Olha, são casos bastante complexos, né? E que mereceriam um tratamento especial por parte da imprensa, por parte dos jornalistas. Em todos esses casos que você citou, eu creio que tem havido uma precipitação de repórteres, de editores. No meu entender, inclusive, esse tipo de cobertura, ou a cobertura de episódios como esses, só poderiam ter uma divulgação conforme o andamento das investigações oficiais, tipo polícia, judiciário, etc. Em alguns países europeus, por exemplo, a imprensa não pode divulgar enquanto não houver informações oficiais, né, de órgãos de segurança, né? E aí o que acontece no Brasil, né, com essa máxima de o público tem o direito de saber, né, e conjugado a isso, eu creio que haja um despreparo de repórteres para situações assim inusitadas, chocantes, tal. Então, normalmente provoca certa precipitação, sabe? Eu vou citar aqui um caso que vocês de São Paulo acompanharam de perto, com certeza, que é a questão daquela escola de Suzano, né? Nossa,
o que teve de precipitação ali, o que teve de informação desencontrada, especulação, né? Fora, assim, veículos exibindo imagens mórbidas, né? Eu acho que não poderia ser dessa forma, sabe? Não deveria ser dessa forma. Então, essa busca pelo furo, sabe? Esse imediatismo que se quer com esses meios, né, modernos, tal, essa busca de cliques. Então, há um exagero, há uma superexposição, uma superexploração, e que compromete o que eu me preocupo muito, que é a questão da dignidade humana, sabe? Então, isso é também pensar o mundo, ser solidário. E, no caso, falta de solidariedade, né? Então, eu acho que esse tipo de cobertura, nós não chegamos a bom termo ainda, sabe? Professores de vocês, provavelmente, pode ser que alguns concordem, outros tenham opiniões diferentes. Nós não chegamos a bom termo ainda com relação a coberturas de coisas trágicas como essas, né? Eu, aproveitando a sua pergunta, eu coordeno aqui em Florianópolis, em nosso programa de pós-graduação, um grupo de estudos que é jornalismo e direitos humanos. Esse grupo começou eu com meus orientandos e orientandas, né? E aos poucos está ganhando corpo, etc. Então, eu associo muito, sabe, a questão da responsabilidade social do jornalista aos direitos humanos. E o espírito da coisa é a dignidade humana. E nessas coberturas eu vejo assim muitos problemas justamente com um desrespeito à dignidade humana. Então, como a gente pode evitar nessas coberturas essas interferências negativas ou exageradas? Olha, primeiro, se você for editor, editora, orientar para que não haja uma superexposição como essa. Se você for repórter, se necessário, brigue com o editor, com a editora, para que não haja essa superexposição, né? Agora, se capacitar cada vez mais, sabe? Pensar sempre o que eu vou fazer quando chegar lá naquele local, né? O que eu tenho que fazer. Então, pensar antes de fazer. Fazer, agir e pensar o que fez. Puxa, eu pisei na bola aqui, amanhã eu não posso pisar na bola. Então, esse fazer, agir, pensar, voltando a Paulo Freire, né, é fundamental para qualquer um de nós. Com certeza. Professor Jorge Juim, muito obrigada, em nome de toda a equipe do NJ Notícias, por participar de mais um NJ ao vivo. Eu agradeço por podermos ter a oportunidade de divulgar essas informações importantíssimas de uma forma tão interessante e acessível. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? Vocês são jovens brilhantes, estão num bom caminho, sabe? Eu que participei da vida do curso de jornalismo da Unesp de Bauru, nos idos dos anos 80, 90, né? Deixei bons amigos aí e eu creio que deixei um tijolinho na construção
desse curso que vocês fazem hoje e pelo desenvolvimento da nossa live aqui. Eu fico muito satisfeito que vocês estão num bom caminho. Estou sempre torcendo por vocês, jovens, vocês são o futuro desse nosso país. Desculpe o chavão aqui, mas vocês são o futuro do jornalismo de nosso país. Muito obrigada. Infelizmente, o NJ ao vivo de abril vai ficando por aqui. A nossa live está gravada, então continue nos acompanhando pelo Facebook, como RUV Podcasts, e no Instagram, como @RUVBauru. Para conhecer o nosso podcast, busque por NJ Notícias nas plataformas de streaming, como o Spotify, e não perca a nossa próxima edição. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts. Reportagem por Juliana Gotardi, Mauê Duarte e Pedro Gabriel. Roteiro por Caroline Dalla Vecchia e Pedro Gabriel. Apresentação por Isabela Calanca. Arte por Larissa Dias Vieira. E equipe técnica Ana Beatriz Rodrigues, Carolina Vinhali, Caroline Dalla Vecchia, Lê Garcia e Sara Gasparotto. Eu sou Isabela Calanca e espero por você no NJ ao vivo de maio.